E aí a gente vai receber agora a Ângela Guimarães, né, uma psicóloga de Brasília, né? Hoje a gente está bem variado nessa jornada, tem gente de São Paulo, Brasília, Maranhão, Recife, né? Que ela é especialista em avaliação psicológica e neurologia e vai falar um pouquinho dessa importância da avaliação psicológica para a gente. Então eu queria chamar aqui a Ângela para estar conosco. Olá, Ângela, seja Olá, bem-vinda. dá para ouvir? Dá perfeitamente. Se você for adicionar algum PowerPoint, alguma coisa, você adiciona aí no seu stream e eu autorizo aqui, tá? Seja bem-vinda, fica à vontade. Estamos falando Tá, brevemente agora, no final a gente se fala de novo, certo? Agora é certo. tudo contigo mesmo. Tá bom. Vou pôr aqui Fica um à vontade. slide. Tá certo. Assim que você colocar, eu vou adicionar aqui. Tá bom. Pronto. E até mais. Já já eu volto. Até. Oi, pessoal. Deixa eu me organizar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir passar esses slides. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer a Adriana pela oportunidade de participar dessa jornada. Eu achei a iniciativa muito bacana de trazer vários profissionais, vários psicólogos do Brasil todo para falar de temáticas diversas. Eu acho que é mais do que a nossa função como profissional da saúde disseminar conhecimento, educar as pessoas, porque é isso que vai fazer diferença, tanto para a saúde mental quanto para a sociedade no geral. E também queria agradecer a Renata, que estava aqui agora me apresentando. A Renata estava me dando uma força grande no WhatsApp, porque eu estou bem ansiosa, eu sempre fico ansiosa antes de começar uma live ou alguma palestra. Não estou conseguindo enxergar vocês, nem as perguntas, então Renata disse que no final, ela, nos últimos 10 minutinhos, ela abre para as perguntas, se eu já não estiver respondendo ao longo da minha apresentação, né? Então, meu nome é Ângela Suzana Rodrigues Guimarães, mas eu sempre me apresento como Ângela Guimarães. E essa é a primeira vez que eu estou falando o meu nome completo para vocês, porque tem um significado, tem a ver com a minha história. Eu fiquei pensando, por que eu sempre falo Ângela Guimarães, né? E não falo o meu nome completo. E aí eu comecei a entender a importância que o nome da pessoa, e isso já pensando também nos nossos pacientes, o quanto o nome da pessoa já carrega um pouco a história dela. E aí, quando eu falar Ângela Rodrigues, eu penso na família da minha mãe, que vem aquela ideia daquela família amorosa, afetiva, com muitos primos, que brincava muito na infância. E aí, quando eu penso Ângela Guimarães, eu vou pensar numa família paterna, onde já vem uma questão do intelecto, do estudo, de professores, de pessoas que gostam de filosofar, de debater. Então, acho que eu acabei trazendo Ângela Guimarães por conta disso. Sou formada há 7 anos em Brasília, moro em Brasília, me formei no UniceuB. Depois de me formar, eu quis fazer uma especialização em avaliação psicológica e só tinha uma universidade aqui em Brasília, que era a Católica. Então, fiquei esperando fechar turma, nunca fechava turma, e aí, de repente, veio uma instituição, né, de Goiânia para Brasília, que é o IPOG. Então, eu acabei fazendo minha especialização em avaliação psicológica lá. Conheci muita gente legal. E aí, depois, com o tempo, veio a demanda de neuropsicologia. E aí, eu fiz a minha formação em neuropsicologia. Hoje, eu penso em fazer o mestrado, mas ainda é uma ideia que eu estou lapidando. Então, eu trabalho com avaliação psicológica desde a graduação. Então, eu trabalho com avaliação psicológica desde o meu terceiro semestre, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade de estagiar com uma psicóloga clínica. E eu falo que foi uma oportunidade gigantesca, porque é muito raro ter um estágio em clínica durante a graduação, né? Então, eu consegui. O primeiro contato que eu tive com testes psicológicos, com orientação profissional, com dinâmica de grupo, atendimento familiar, aprender a supervisionar estagiários, tudo mais, foi com essa psicóloga querida que é a Gessilda. E quando eu pensei na jornada, eu pensei assim, eu quero trazer uma temática que seja mais abrangente mesmo, porque eu não sei se só tem estudantes de psicologia aqui, psicólogos, ou se tem pessoas fora da área. Então, eu quero trazer a importância da avaliação para o nosso cotidiano. Porque quando eu falo muito de avaliação psicológica, eu acabo falando para os profissionais que já trabalham na área. E quem trabalha na área já tem uma noção, espera-se que já tenha uma noção da importância desse serviço. Mas como eu imagino que possam ter pessoas que não são estudantes aqui, e nem psicólogos, eu quis trazer uma coisa mais abrangente. Então, vou tentar trazer bastante a minha clínica, vou tentar trazer bastante as minhas vivências também pessoais, eu gosto muito disso. É para ser um bate-papo descontraído, como a Renata disse. Então, vamos começar aqui. Então, vamos lá. Eu quero iniciar a palestra de hoje dando uma citação da Clarice,
que eu achei muito profunda, muito significativa, e na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, é isso. A avaliação psicológica também é isso. Vamos ver se vocês vão conseguir captar alguma coisa. Então, ela disse assim, ó, no livro A Hora da Estrela: a verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Quando eu li essa frase, eu falei, gente, me identifiquei totalmente. Eu não sei se vocês sentem assim, mas a gente é tão rico internamente, a gente vive as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, nossas limitações psicológicas, muito mais de forma interna do que externa. Claro que a gente vai pensar no perfil de pessoa, tem pessoa que é mais extrovertida e coloca essa energia mais para fora, tem pessoas que são mais introvertidas como eu, que tendem a usar essa energia mais para dentro, então elas sentem um pouco mais isso, mas muitas das coisas acontecem primeiro dentro para depois ir para fora. Ou vem algum estímulo externo que a gente vai, opa, peraí, se mobilizar internamente e depois dar uma resposta para esse estímulo. Então, quando ela traz que é extremamente interior, me vem muito uma questão de uma solitude, né? Não necessariamente uma solidão, eu acho, mas um sentimento de que você está sentindo ali aquilo sozinho, e muitas vezes a gente não consegue expressar em palavras o que a gente está sentindo, muitas vezes a gente não consegue definir o que a gente está sentindo, e aí vem a importância da avaliação psicológica. Quando eu parei para pensar nessa frase, eu pensei assim, o quanto a avaliação psicológica traz e tenta trazer um nome para os fenômenos. E isso ajuda o sujeito na sua angústia, da sua existência. Mas aí a gente vai falar o que é pró e o que é contra em relação à avaliação psicológica nesse sentido. E quando a Clarice fala que não tem uma só palavra que a signifique, vão ter coisas que a gente nunca vai conseguir definir, que a gente só sente, muitas coisas são inomeáveis. A gente fica ali na nossa terapia pensando, ai, qual palavra mesmo eu queria falar? E você fala uma palavra e ela não contempla exatamente tudo que você está sentindo. E aí você acaba usando uma outra palavra que entrou ali. Então, quanto a nossa linguagem é rica, mas ela também não abarca tudo o que a gente sente. Então, eu pensei muito antes de trazer a definição do Conselho Federal de Psicologia sobre avaliação psicológica. Fiquei pensando, ai, gente, que saco, todo mundo vai falar de avaliação psicológica vai trazer essa definição, mas eu acho que ela é muito importante, eu quero desmiuçar ela com vocês e falar um pouquinho sobre como é esse processo, né? Então, a definição de AP, que é a avaliação psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia, é o seguinte: um processo, então a gente já pensa na palavra processo, ela não é estagnada e ela não é apenas uma aplicação de um instrumento, ela não é vou encontrar o psicólogo uma vez e já vou fazer essa avaliação. Que acontece que muitos pacientes vêm achando que é assim, que é aquela coisa médica. Vou lá, falo da minha dor, falo do que eu tô angustiado, falo do que eu tô sentindo e você vai me dar um remédio e vai me dar uma solução. Não, não é bem assim. Então é um processo. Ele é estruturado, então ele tem um passo a passo, ele não é bagunçado de qualquer jeito, de uma investigação de fenômenos psicológicos. Então, a gente vai estar realmente sendo um detetive. Eu brinco que é um trabalho de detetive. Você vai cavar e você vai investigar esses fenômenos. E você vai investigar esses fenômenos como? Com métodos, técnicas e instrumentos. Quando a gente fala de metodologia, aí dentro da psicologia a gente vai ter vários tipos de abordagem. Você pode pegar uma das suas abordagens para te nortear. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com a TCC, uma pessoa que trabalha com a comportamental, uma pessoa que trabalha com a Gestalt, com o humanismo, uma pessoa que trabalha com a psicanálise. Então, você vai pegar uma metodologia, ou seja, uma lupa para você enxergar esse sujeito. Então, como você vai ver essa pessoa no mundo. Técnicas, que cada abordagem vai ter uma técnica, e aí não tem problema você pegar técnicas de outras abordagens para utilizar, desde que você saiba o que você está fazendo, e também instrumentos. E aí na avaliação psicológica vão ter instrumentos que são padronizados, são registrados no SATEPSE pelo Conselho Federal de Psicologia, eles passam por toda uma validação, por todo um processo para a gente poder utilizar, mas também tem instrumentos que não são restritos só aos psicólogos, que a gente pode utilizar. E técnicas, voltando para técnicas, a gente pode utilizar técnicas também da psicologia no geral, que não necessariamente é só de uma abordagem, né? Mas aí a gente pode entrar e depois falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o objetivo desse processo é prover informações para uma tomada de decisão. Então, a gente está com um paciente que está com uma dificuldade, que está com uma dor, que está com algum incômodo, e a gente tem que ajudar ele a tomar uma decisão. Claro que quando a gente entrega o laudo na devolutiva, a gente fala para o paciente o passo a passo do que ele
poderia fazer como sugestão, como recomendação, é o nosso papel, tá passando ali e tá educando esse paciente, mas a partir desse momento, ele vai fazer se ele quiser. E aí já não cabe mais a gente. Vou estar também falando um pouquinho sobre isso. Essa tomada de decisão pode ser no âmbito individual, que é como eu geralmente trabalho, porque eu trabalho na clínica, grupal ou institucional, também pode ter nas empresas, ou então também no meu próprio consultório eu posso trazer um grupo de pessoas, como por exemplo eu fazia no meu estágio de orientação profissional, e aí fazer uma avaliação com mais de uma pessoa ali, e aí é um pouquinho diferente essa dinâmica. Com base em demandas, condições e finalidades específicas. Eu adoro essa palavra demandas, porque ela é abrangente no sentido de trazer muito o que esse paciente está questionando de si mesmo. E não só a queixa, vai muito, porque aí eu vou trazer um pouquinho, esqueci de falar, que eu trabalho com a psicanálise, com a abordagem da psicanálise, então quando a gente pensa em demanda na psicanálise, a gente está pensando muito relacionado ao que tem por trás dessa queixa que ele traz. Então, o que tem por trás desse sintoma que ele traz. Vai falar que é uma pessoa ansiosa e a gente vai ver se ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. A gente vai avaliar a ansiedade. Ou então ele vai falar que está depressivo, a gente vai ver se é um episódio só depressivo, ou se tem uma mania, uma euforia junto, ou se tem uma ansiedade junto dessa depressão. Então, vem uma queixa, ele vem com um sintoma, a gente vai tentar entender o que é esse sintoma, mas a demanda por trás desse sintoma é o que ele quer fazer com esse sintoma. O que ele quer? Ele quer continuar produzindo esse sintoma? Ele quer se curar desse sintoma? Ele quer tratar esse sintoma? Ele quer simplesmente continuar ali reclamando e usar a avaliação como uma bengala, que é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E quando a gente fala de condições e finalidades específicas, como vem essa avaliação? Quem que pediu essa avaliação? Foi um médico? Foi um juiz? Foi um outro psicólogo? Foi a escola? Foi o pai? Foi um colega de trabalho? Foi o chefe de trabalho? Então, a gente tem que entender qual que é a finalidade dessa avaliação e quais são as condições para a gente tratar esse processo. E quando a gente pensa em demanda, em condições específicas, em finalidade, a gente precisa ter em mente qual que é o nosso público-alvo. Então, a gente precisa pensar. Quando esse paciente chega, primeiro, quantos anos ele tem? Qual a faixa etária desse paciente? Porque eu preciso entender onde que ele está no desenvolvimento dele. Qual que é o sexo? Eu até acrescentaria aqui qual que é o gênero, qual que é a orientação sexual. Tudo isso vai fazer diferença. Qual é a escolaridade desse sujeito? Qual o local que ele nasceu? Onde que ele está vivendo? Se ele está vivendo onde ele nasceu ou não? Qual que é a sua história de vida e assim por diante? E dentro da história de vida, a gente vai ver o quê? A gente vai ver gestação, a gente vai ver se ele foi bem aceito na infância dele, a gente vai ver se ele sofreu bullying, se ele não sofreu bullying, se ele reprovou na escola, se ele não reprovou, se for um adulto, se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele é funcional, se ele é disfuncional, se ele consegue cuidar de si mesmo, se ele consegue cuidar da sua própria higiene, ou se ele já tem uma dificuldade aí, se ele consegue fazer as coisas do dia a dia, se ele tem alguma deficiência, se ele tem alguma limitação física, alguma limitação psicológica e assim por diante. E aí, por que é importante a gente entender essas condições específicas do sujeito? Porque isso vai mudar completamente o nosso olhar. Independente da abordagem que a gente utilize, da metodologia, da técnica, do instrumento, a gente precisa sempre partir do contexto em que esse sujeito está, de qual ambiente ele está, porque nós somos produto de uma cultura, nós somos produto de uma família, nós somos produto de um país. Então, a pessoa nascer no Brasil, uma pessoa nascer na Alemanha, são condições completamente diferentes. Então, a gente precisa entender de onde essa pessoa veio e o que ela traz consigo para a gente conseguir fazer uma avaliação mais focada nesse sujeito. Já os fenômenos psicológicos que a gente vai avaliar nesse processo, eles vão dizer respeito à dor desse sujeito. E quando eu falo de dor, é exatamente dor mesmo. Aquele sujeito está sofrendo ali, ele traz um sofrimento. Eu sempre preciso com água, gente, porque senão eu falo demais e se eu estiver falando rápido, me desculpem. Então, a gente pensa na dor desse sujeito, é a sensibilidade e a empatia que o psicólogo tem que ter. Porque quando a gente fala em avaliação psicológica, dependendo do contexto que esse profissional atua, como, por exemplo, o trânsito, que eu já vi, ou então quando a gente trabalha com uma quantidade muito exorbitante de pessoas de uma vez só, que são avaliações grupais, por exemplo, um psicotécnico para
para um concurso, a gente acaba perdendo um pouco o espaço de sensibilidade porque o tempo não deixa. Não é porque o psicólogo não quer, mas o tempo não deixa porque você tem uma demanda muito rápido e você tem que responder essa demanda rápido e a pessoa precisa ter ali para ontem o psicotécnico do Detran para ela poder tirar a carteira dela. Então a gente também tem que entender o tempo mercadológico, né? O tempo do capitalismo que a gente está inserido, que a gente tem que responder rápido e tem que produzir rápido. E eu acho isso tão chato, porque a gente empobrece essa avaliação psicológica. A gente não tem muito tempo de ficar ali fazendo uma entrevista, de realmente cavar, entender a história dessa pessoa. Por isso que eu sou muito encantada pela área clínica, que é a área que a gente acaba tendo um pouco mais de espaço para isso, um pouco mais de tempo para isso. E aí, quando a gente vai falar da dor desse paciente, muitas vezes a dor é algo pontual, do tipo, eu preciso tirar minha carteira de motorista, então eu tenho que fazer um psicotécnico, eu quero passar nesse concurso público, porque eu quero ganhar esse dinheiro, porque eu quero ter uma estabilidade, então é algo mais pontual e é ansiogênico demais. Às vezes a dor é porque a pessoa é obesa, tem um transtorno, e aí ela precisa fazer uma bariátrica, e aí ela precisa ter uma resposta logo, porque também é questão de qualidade de vida ali. A dor desse sujeito pode ser, ele está dentro da escola e ele não consegue prestar atenção no quadro, porque a professora apagou muito rápido, ele tem uma velocidade de processamento mais lento, e aí ele não vai memorizar tanto quanto os colegas, e aí ele entra numa lógica também de não sou bom o suficiente, eu não consigo acompanhar a minha turma, eu não sou inteligente, eu sou burro, eu não vou dar conta, e aí entram várias questões. A dor desse público pode ser simplesmente porque ele se sente diferente de uma outra pessoa, da maioria das pessoas, e ele não consegue entender o que ele é de diferente, e ele quer entender, e aí ele vai para um psicólogo e fala assim, olha, eu acho que eu sou esquisito, eu sou estranho, e eu quero entender o que eu tenho. Então, as dores do nosso público podem ser diversas, e aí a gente tem que ter essa empatia de acolher qualquer dor, seja ela real, entre aspas, no sentido de a pessoa veio com um sintoma, ela perguntou para você se ela tem aquilo, como, por exemplo, Ângela, acho que eu tenho Asperger, você faz uma avaliação e percebe que não é isso, é alguma outra coisa real, seja ela batendo realmente, Ângela, acho que eu tenho um TDAH e realmente bateu a minha avaliação neuropsicológica ali, você realmente tem um TDAH e você vai tratar isso. E sempre vai ser real para o sujeito essa dor. E eu quero focar muito nisso, porque o sujeito sempre vai vir com a sensação de que aquilo é real. Porque é real para ele, ele está sentindo, e não tem como a gente julgar, e não tem como a gente necessariamente medir o grau daquela dor. E esse é o difícil, e esse é o encanto da avaliação para mim, porque a gente tem instrumentos para tentar medir e nivelar algumas coisas e alguns sintomas, mas não necessariamente ele vai medir exatamente a subjetividade daquele sujeito. E aí entra na avaliação, nós profissionais que trabalhamos e pessoas que querem trabalhar ainda com a avaliação, precisam ter em mente que a clínica vai ser sempre soberana. Então, escutar esse sujeito sempre vai ser mais importante do que necessariamente a aplicação de um instrumento. E é por isso que todas as palestras de avaliação psicológica vocês vão ouvir os professores falando, gente, é um processo e não é só testagem. Todos os textos que vocês lerem, textos, artigos, livros publicados vão falar, é um processo e não é só aplicação de instrumentos. Exatamente porque a clínica é soberana e a gente precisa escutar essa pessoa. Então, a avaliação psicológica, ela vai além dessa definição, para mim, do CFP. Porque quando a gente vai pensar na aplicabilidade dela na prática, no cotidiano das pessoas que nos procuram, ela não é só dar uma resposta também para uma tomada de decisão. Ela é você entrar nessa história desse sujeito, ver um recorte, porque a avaliação sempre vai ser um recorte, nunca vai ser... A gente nunca vai conseguir avaliar um sujeito como todo, a gente vai ver aquele pedacinho do que ele trouxe pra gente. Então, na prática mesmo, é a nossa responsabilidade de estar mostrando para esse sujeito se esses fenômenos psicológicos que ele traz, se essa dor que ele traz, está condizente com uma teoria que a gente vê, que a gente usa como lupa para enxergar esse sujeito, ou não, né? Ou se é alguma outra coisa. E ela vai ajudar o paciente o quê? A dar um nome. Então, quando a Clarice fala que a gente não consegue, a gente não tem uma palavra para significar a nossa verdade interna, é isso que a avaliação tenta fazer. É tentar amenizar um pouco essa angústia do sujeito para dar um norte.
Então, muito mais importante do que a gente identificar um diagnóstico, muito mais importante do que a gente falar se aquilo que ele trouxe está coerente com uma teoria ou não, é a gente conseguir explicar para ele o que aquilo traz para a vida dele, como é que aquela funciona dentro da cabeça dele, como é que aquilo vai influenciar o cotidiano dele. Isso é muito mais importante para o sujeito. Então, a entrega, a devolutiva, eu diria, a entrevista e a devolutiva do processo como um todo seriam as partes mais importantes de uma avaliação. A primeira, porque você vai acolher, você vai escutar essa demanda, você vai ser empático e vai tentar entender o que esse sujeito está falando. E a última, que é um direcionamento e uma recomendação do que esse sujeito precisa fazer depois de perceber a sua dinâmica. E aí vem o pulo do gato. Por quê? Porque o paciente que vai, no final das contas, escolher se ele quer ser ajudado ou não, não a gente. Então, ele precisa estar aberto para aquela demanda. Eu lembro uma vez que eu atendi uma médica e ela veio para mim porque ela estava com uma suspeita de possível declínio cognitivo. E ela já tem um histórico na família dela de pessoas que têm Alzheimer. Então, ela ficou apavorada, pensando, já estou ficando demente. E quando ela veio até mim, eu percebi uma ansiedade muito grande, e é interessante que a gente sente o que o paciente sente, né? É o feeling que a gente fala. Eu fiquei muito ansiosa com esse caso. Eu pensei, gente, por que eu tô ansiosa com esse caso? O que significa esse caso para mim? É a importância da gente fazer terapia e supervisão. Levei isso para minha terapia, entendi as minhas questões de contra-transferência, mas quando eu fui trabalhar com ela, eu entendi a ansiedade dela, a dor dela. A dor dela era tão grande de imaginar que tinha uma demência, era tão grande que em alguns momentos eu vi ela se questionando se ela deveria continuar aquele processo. E no final, na devolutiva, ela olhou para mim assim e falou, Ângela, e deixa eu resumir antes, né, como é que foi essa avaliação. Então, eu apliquei todos os instrumentos, ela era uma pessoa muito inteligente, comparando com ela mesma o QI dela, verbal e de execução, eu acho que agora eu não vou lembrar qual que era. Um desses QIs estava um pouco mais abaixo, ainda estava dentro da média superior, mas não estava superior. Então, comparando a ela mesma, já tinha uma dificuldade ali. E aí, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, como a gente não tem uma avaliação anterior para a gente ver se já teve um declínio, pode ser apenas um traço do seu perfil, mas pode realmente já ser um declínio. Mas ainda está preservado, ainda está acima da média esperada. Então, se tem um prejuízo, é um prejuízo pequeno. Então, depois de um ano e meio, 2 anos, você volta, a gente refaz para a gente ver se está esse quadro estável ou não. Então, o que eu dei de resposta para ela? Eu mostrei as habilidades que ela tinha, eu mostrei o que ela já estava, o que ela trouxe no cotidiano, eu consegui explicar para ela, cognitivamente falando, por que ela tinha aquelas dificuldades do cotidiano. Então, a gente sempre tem que trazer para a aplicabilidade prática, porque se você faz uma devolutiva falando de termos técnicos, a pessoa só vai olhar para você e falar assim, tá, não entendi nada. O que é memória episódica? Não entendi nada. Qual a diferença de memória visual e memória auditiva? O que é atenção difusa, atenção seletiva, velocidade de pensamento, função executiva e... Tá, Ângela, o que é isso para mim? Então, você traz aquela teoria e você aplica ela na prática. Então, você pega um exemplo do que o paciente falou. Lembra quando você falou para mim que às vezes você esquece algumas palavras? Então, isso está relacionado com esse teste que você tirou tanto, que significa tal coisa. Então, a prática, o cotidiano é isso, é você desmiuçar e trazer a didática para o paciente, que senão não vai fazer sentido para ele não vai tomar nenhuma decisão depois. E a importância da avaliação é tomar uma decisão depois, não é pegar um laudo, arquivar lá na minha gaveta e, tchau, não vou fazer nada com isso, é só para levar para o médico que vai arquivar, não quero mais saber disso, é não olhar mais para esse laudo, que às vezes é difícil da gente ler, não. Na verdade, é um documento para você ver e rever. Então, essa paciente, ela, no final da devolutiva, ela olhou para mim e a maior importância que teve dessa avaliação não foi o resultado, não foi saber se o QI era médio, acima, abaixo, não. Foi ela olhar para mim e falar assim, Ângela, eu te agradeço muito, porque você me ajudou a conseguir ir até o fim. Eu já tentei fazer avaliações todas as vezes da minha vida e eu não consegui ir até o fim, porque eu tinha medo do que eu ia descobrir. Então, o acolhimento que eu fiz para essa paciente foi o mais importante para eu ajudar ela a ir até o fim. E a importância dela chegar até o fim foi muito mais importante do que saber se estava na média máxima, sei lá, está no desvio padrão, dentro da normalidade ou não.
E isso é o mais incrível, e isso é a clínica. Quando eu falo que a clínica é soberana, na avaliação psicológica é isso. Essa era a dor dessa paciente. A dor era saber se tinha uma demência? Era. Essa era a queixa. Mas a demanda real era conseguir firmar e bancar o próprio desejo de descobrir, de se descobrir, de descobrir coisas de si. E o bacana da avaliação psicológica, eu tenho muita paixão para falar, né? Eu sei. Ai, gente, eu sou encantada. O bacana é exatamente você conseguir fazer o sujeito transpassar os obstáculos, transpassar os medos dele e se descobrir um pouquinho. Porque a avaliação é uma descrição. Eu brinco que é um raio-x psicológico. Uma vez eu apliquei um Züllig, não, era um Rorschach numa paciente. Ela já tinha experiência, eu não lembro se ela era psicóloga, agora não me recordo. Mas ela veio apenas para aplicar o Rorschach. E aí, quando eu descrevi a personalidade dela, através desse instrumento, ela olhou para mim e falou assim, nossa, parece um raio-x psicológico. E eu nunca esqueci disso. Então, é você mostrar num papel, com uma linguagem acessível, com uma linguagem didática, uma parte desse sujeito, um recorte desse sujeito. E o mais incrível é que se esse paciente gosta e ele realmente se entrega, por mais difícil que seja, nesse processo, ele vai guardar com carinho esse laudo e ele vai rever esse laudo. Eu falo isso porque muito antes de trabalhar com avaliação, eu fui submetida a uma avaliação, que foi uma orientação profissional. Então, essa psicóloga que eu tive a oportunidade de fazer um estágio maravilhosa, ela tinha uma estagiária, que era a Carol. E aí, antes de eu fazer psicologia, eu era paciente dessa psicóloga. Então, eu estava na dúvida de qual curso fazer. Eu queria trabalhar com pessoas, eu sabia que era a área da saúde. Eu me encontrei na psicologia, me encantei com a psicologia, sendo paciente antes de ser terapeuta. Então, acho que isso fez muita diferença no meu olhar da clínica com os meus pacientes. E aí, então, eu parti da prática primeiro e depois da teoria, né? Sempre sou assim. E aí, ela me pediu para fazer uma orientação profissional em grupo com essa estagiária dela, a Carol. E, gente, eu tava fazendo uma mudança esses dias, eu tava pegando todos os meus papéis, jogando fora, fazendo uma limpa, e eu achei esse laudo. E aí, quando eu li esse laudo, eu falei, gente, que incrível. 7 anos atrás, esse laudo. Eu li, e o interessante é que eu já leio sabendo qual que é o teste que foi aplicado, e já sabendo que teste que ela estava querendo dizer quando ela descreveu. Porque você já tem prática, você já sabe, né? Ah, esse aqui foi o HTP, esse aqui foi o Züllig. Ok, mas ainda mexe comigo como paciente, como sujeito. Porque ainda existem coisas lá que dizem respeito à minha personalidade, traços que provavelmente vão ser difíceis de serem mudados, ou traços que eu não quero mudar em mim. E aí, quando eu reli aquilo, eu falei, gente, olha que incrível, isso e isso eu já mudei, mas isso eu ainda me identifico, né? Só a título de curiosidade, deu letras e psicologia, então acabei escolhendo psicologia. Letras, na verdade, é muito meu gosto pela literatura, então é muito mais um hobby, né? Virou um hobby, eu não conseguiria trabalhar escrevendo, eu acho que isso é muita pressão para mim. E aí, um outro laudo que eu também fiz, não foi um laudo, mas eu fui submetida na minha pós de avaliação psicológica, então eu adoro ensinar para as pessoas e aplicar os testes nas pessoas, nos estudantes de psicologia e dos psicólogos que vão utilizar. Então, muitos professores fizeram isso também com a gente na pós, e um desses testes era o Human Guide, que é um teste de personalidade, né? Muito utilizado mais para organizacional, mas também dá para usar na clínica, adoro. Ele é totalmente online. E eu vejo, gente, como é completo esse instrumento. E aí eu olho para ele, eu leio ele e falo, putz, nossa, isso aqui, eu estou trabalhando na minha terapia hoje. Ah, eu acho que eu vou levar esse laudo para minha análise. Então, assim, é muito maior, reverbera, não é só responder não é só dar uma resposta para um médico se a pessoa tem um TDAH. Ela entender os mecanismos de como ela funciona e o que ela pode fazer a partir dali. Vai para uma terapia, não vai para uma terapia, vai utilizar um medicamento? Ok, isso são tratamentos. Mas o interessante de continuar na psicoterapia, então eu sempre indico os meus pacientes terapia, a não ser que ele seja muito turrão, mesmo assim eu indico, eu sei que ele não vai, mas eu indico, porque é continuar reverberando isso que a avaliação traz, é muito maior, é maravilhoso, né? Então a avaliação vai ajudar o paciente a dar um nome a alguma das suas experiências interiores, podendo auxiliar na diminuição de angústias, de ansiedade, de dúvidas e incertezas. Mas ela também pode potencializar, dependendo do resultado que ela der, ou ela também pode frustrar muito esse paciente. Então, já entreguei laudos e laudos para pacientes que queriam ter TDAH, por exemplo, e eu falo, não, você não tem. É um déficit atencional, provavelmente por conta de não estar dormindo bem, a sua qualidade de vida não está legal, não está se alimentando direito, não está fazendo uma atividade física.
tá tendo muita informação, bombardeio de informação, tá muito tempo nas redes sociais, então não consegue absorver nada, do que necessariamente um transtorno do neurodesenvolvimento. E a pessoa fica frustradíssima, porque ela queria ter um diagnóstico. Já tive pacientes de vir e falar, eu quero ver se eu tenho autismo. E achar muito estranho de, na entrevista, o paciente ter uma ânsia e uma vontade de ter autismo. Gente, quem é que quer ter um autismo? Onde tem tantas limitações, onde tem tantas dificuldades para lidar com o mundo, e onde traz tanto sofrimento. E aí você para e pensa, tem coisa aí. E aí você descobre o que é, e aí na devolutiva você fala, olha, infelizmente ou felizmente, você não tem esse diagnóstico, e eu não posso te ajudar no que você quer. Você não vai me comprar, porque você quer me comprar para eu falar que você tem um autismo para você conseguir benefícios, porque existem leis. Então, a importância da gente também estar estudando as leis e entendendo como funciona a nossa sociedade, porque muitos pacientes vêm com interesses que não são muito legais. E aí a gente precisa também ser firme no nosso posicionamento. Ela pode diminuir o sofrimento do sujeito a partir do momento em que visa responder perguntas das quais há anos reverberam no seu interior, e às vezes ela pode iluminar campos que estavam nas sombras, porque ela traz uma queixa, você percebe outras, você ilumina essas outras, e ela fala, entendi, então eu tenho dificuldade de leitura por conta disso, disso. Nossa, eu nunca imaginei isso. Ou então, nossa, é mesmo, agora eu entendo por que eu fico procrastinando tanto na minha vida, porque eu tenho uma dificuldade atencional. Entendi. Então, por isso que você tem que trazer para o cotidiano e para a prática. Mas, por outro lado, ela pode trazer prejuízos, se tornando uma bengala para justificar atitudes e comportamentos. E aí é a nossa percepção de falar para esse sujeito, tudo bem, você tem tal diagnóstico, mas existe um tratamento, a gente vai fazer isso e isso como tratamento, eu estarei como profissional de reabilitação cognitiva, ou como profissional de psicoterapia, ou como um aconselhador, um coach, sei lá qual for a sua formação, ou então, não, eu só faço avaliação e eu vou indicar para o meu colega, mas a partir disso, a gente tem que fazer esse paciente trabalhar esse diagnóstico, porque muitas vezes ele pode só pegar esse diagnóstico e começar a se justificar nas suas relações. Não, eu faço isso, em casa eu vou ficar deitado na cama e vou procrastinar e vou falar que é o meu TDAH para minha esposa. Minha esposa faz tudo mesmo, então vou falar que é a minha dificuldade. Eu sou disperso mesmo, eu esqueci que eu tinha que lavar a roupa hoje. Faz você. Então, assim, o quanto também isso pode virar uma bengala e dificultar as relações sociais desse sujeito. Então, a gente tem que entender também que a avaliação é sempre pautada numa qualidade de vida individual, mas também é inserido numa sociedade. Porque o nosso objetivo é melhorar essa sociedade, a solidariedade, a compreensão e a colaboração de todos, porque a gente vive no mundo social. A gente não pode esquecer de que um sujeito está inserido em outros contextos e que tem outras pessoas e que a gente tem que ajudar essas pessoas, né? E é por isso que nós, como profissionais que trabalhamos com a AP, devemos ter em mente o quão grandioso é o nosso papel para mediar esse processo independente do contexto de atuação. Se você trabalha no Detran com avaliação para ver se a pessoa vai conseguir dirigir ou não, você tem que ser firme na sua decisão. Se aquela pessoa não tem capacidade, ou ela vai colocar os outros em risco, você tem que falar. Se você trabalha com porte de armas, você tem que falar se aquela pessoa não tem condições de usar uma arma. Se aquela pessoa tem uma demência, você não pode passar a mão na cabeça dela também e por dó, porque ela está sofrendo, não falar. Lógico que você tem que saber como falar, mas você precisa falar. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser sincero, mas acima de tudo a gente tem que ser ético, empático e a gente tem que pensar sempre no futuro, porque aquele laudo pode trazer prejuízos, como pode trazer também contribuições muito positivas, e a gente não sabe para onde esse laudo vai e nem como esse paciente vai trabalhar com esse laudo dentro dele. Então, eu adoro quando psicólogos que já trabalham na clínica com seus pacientes me indicam pacientes, porque aí eu posso entregar um laudo para esse psicólogo, para ajudar nessa psicoterapia, seja numa orientação profissional, seja porque a terapia deu uma travada. Ângela, deu uma travada, eu queria que você fizesse uma avaliação para te dar uma chacoalhada nesse paciente. Vamos, a gente faz uma avaliação de personalidade. Seja porque o psicólogo clínico, não trabalha com avaliação, e aí, igual esses dias, uma amiga minha me indicou um paciente que quer fazer vasectomia, e ela não trabalha com avaliação, mas ela me indica, eu faço, e aí esse laudo, ela pode trabalhar na terapia com ele. Não é só ir lá e mostrar, olha, para o médico eu posso fazer a vasectomia, mas é pensar assim, tá, ok,
posso fazer a vasectomia, mas eu tenho isso e isso de traço de personalidade. Isso mexeu comigo e eu quero falar sobre isso. Eu não concordo, eu discordo. Então, muito importante também a gente estar aberto na devolutiva para esse paciente falar o que ele sente, a gente dá a possibilidade dele trazer as questões dele trazer o fato de que ele não concorda com aquilo e tá tudo bem, né? Eu já tive paciente idoso que veio para saber se já tinha um declínio cognitivo. Meu Deus, gente, já está acabando, mas alguma pergunta? Meu Deus, eu não falei tudo que eu queria falar, eu fico muito empolgada, né? A Adriana colocou aqui. Então, vou só resumir esse caso. Então, o paciente chegou e falou para mim assim, eu tenho labirintite e eu quero saber, a minha médica mandou eu vir aqui. E aí eu falei assim, ok, vamos ver se tem algum declínio cognitivo. E ele já estava com início de demência, e ele não aceitou. E ele falou até o final, não, é só labirintite, eu não tenho demência, não. Tudo bem, faz o seguinte, leve esse laudo para sua médica, conversa com ela. Então, vão ter pacientes agressivos também. A gente tem que ter pulso firme, mas também tem que ter a nossa empatia para com esse paciente. Bom, a Adriana falou que a palestra está acabando. Alguém fez perguntas, já querem falar. Eu abro para perguntas, eu não sei. Eu quero só passar aqui. Esses são os meus contatos, quem tiver interesse. É tudo psicóloga Ângela Guimarães, tá bem tranquilo. Instagram é psi.Ângela Guimarães, o YouTube é psicóloga Ângela Guimarães, o Spotify é psicóloga Ângela Guimarães e também o Gmail é psi.Ângela Guimarães. Quem quiser fazer alguma pergunta e me mandar alguma dúvida nesses canais, serão bem-vindos. Deixa eu só tirar aqui o meu slide. E eu também queria convidar vocês, quem tiver interesse, eu estou abrindo um grupo de estudos de avaliação psicológica. É só falar comigo pelo Instagram que eu dou as informações. E é isso aí. Vamos lá, Renata. Olá, Ângela. Na verdade, se você quiser complementar mais um conteúdo, não tem problema não, né? Na verdade, eu avisei mais para o pessoal das perguntas, mas você acabou vendo também. Porque se o pessoal quisesse acrescentar mais alguma coisa, imaginei que você já estava finalizando. Mas se você quiser finalizar algum ponto importante, não tem problema, pode finalizar. E aí a gente vai para as perguntas. Queres falar mais alguma coisa? Tá, não, eu só queria, na verdade, eu fiz o convite muito rápido, né? Eu resolvi abrir esse grupo de estudos de avaliação psicológica, porque eu gosto dessa troca. Eu acho que a gente tem que passar o nosso conhecimento para frente. A clínica é muito solitária, então a gente fica muito com os nossos pacientes ali, as pessoas não conhecem a gente. Então, acho que a gente tem que sim disseminar. E aí, quem tiver interesse, é só falar comigo ou por e-mail, psi.Angela ou no meu Instagram, psi.Angela que eu vou estar enviando um arquivo que eu vou falar da metodologia, do conteúdo programático, valores, forma de pagamento. As inscrições vão até terça-feira, dia 29, e serão todos muito bem-vindos, estudantes de psicologia e também psicólogos. É isso aí, Renata. Maravilha, gente. Com certeza. Aproveitem aí, né, para extrair o máximo possível da Ângela, tirarem dúvidas. Estão dizendo aqui que você é maravilhosa, Micheline. Eu queria fazer algumas perguntas, né, surgiram porque algumas pessoas cadastram e outras colocam no chat, né? Aí uma das perguntas que surgiram, um tema que está sendo bastante atual, né, está surgindo inclusive no Instagram esse comentário, é a questão de autismo nas mulheres. Não sei se tu queres responder cada uma, ou tu prefere que eu fale todas e aí depois você comenta alguma coisa. Melhor cada uma, que senão não vou gravar. Pronto, né, que surgiu, inclusive um vídeo, né, de uma mulher falando sobre a questão do autismo nas mulheres, que é pouco diagnosticado e como isso pode prejudicar esse tratamento nesse caso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, depois eu faço as outras perguntas, então. Interessante, porque, vou ser sincera, que eu não vi esse vídeo, já quero ver, se você puder me mandar. Mando sim, eu já quero ter. Mas, realmente, a maioria das pessoas que vêm como queixa de autismo são homens, mas, por incrível que pareça, essa semana eu recebi uma paciente que está com suspeita de Asperger, então vai ser a primeira vez que eu vou estar avaliando uma mulher que tem essa suspeita, mas tendem a vir mais homens. E eu acho que tem a ver com... Eu vou hipotetizar, né? Que eu não tenho certeza, então estou aqui hipotetizando. Os homens, eles tendem a ter comportamentos que são mais... como é que eu posso dizer? Eles aparecem mais, né? As mulheres... Sabe aquele jeitinho que a mulher tem por ser gênero feminino, de ter que lidar mais com as emoções, com o social, de ter que trabalhar mais isso ao longo da sua vida? Eu acho que elas acabam não sendo muito vistas nisso. Enquanto os homens que eles não têm esse foco, provavelmente os comportamentos aparecem mais. E aí as pessoas identificam mais. Eu chutaria por aí, né?
O vídeo fala justamente sobre isso, a necessidade que ela tem de mascarar esses sintomas, né, como uma forma de ser aceita socialmente, e que ela já é uma adulta, na verdade, uma adulta jovem, acho que tem uns 20 e poucos anos, e falando que como durante ao longo da vida ela tentou mascarar isso, mas como é importante se falar sobre esse tema, porque como a maioria dos estudos é feito com homens, né, acaba que as mulheres às vezes não entendem ou não têm acesso a esse tipo de informação, mas que é importante falar sobre isso. Eu mando sim, sem problemas. O outro foi um comentário, na verdade, meio que uma pergunta, sobre a importância do diagnóstico precoce em crianças. Tá. Né? Concordo, né? Eu acho que quanto mais rápido e mais cedo a gente fizer um diagnóstico infantil, maiores as chances de tratamento, principalmente se for de algum transtorno do neurodesenvolvimento, alguma dificuldade de aprendizagem, menor vai ser o prejuízo para ele lá na vida adulta, no âmbito, no mercado de trabalho. Então, sim. Tanto que tem pessoas que já fazem diagnósticos em crianças com 2, 3 anos, autismo dá para você ver desde bebezinho, né? E aí, lógico que é uma observação mais clínica, é uma observação da interação desse bebê com essa mãe, se tem um olhar, se não tem, se interage, mas quanto mais cedo, melhor mesmo. Pronto, maravilha. A outra pergunta, de certa forma, está associada a isso, né? Que é sobre a questão do tratamento infantil, né? Que quando essa criança acaba tendo esse diagnóstico mais cedo, às vezes acaba tendo uma medicalização, e aí como é possível pensar, além dessa avaliação, que eu não sei se também se é da tua área da atuação, que já entraria no campo do tratamento, né? É um tratamento que fosse mais leve, né? Que pudesse cuidar dessa criança, mas sem... Né? A toda a discussão da psicologia, né? Não, com o medicamento, não, de uma forma que esse medicamento acabe gerando limitações da própria infância, né? Tem coisas que o próprio desenvolvimento vai surgir algumas habilidades e que às vezes esse rótulozinho atrapalha. Então eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, né? Na verdade, esse também não foi uma pergunta, foi no formato de comentário, né? Mas aí eu queria que tu comentasse também. Eu acho bem polêmico, porque se você vai assistir uma aula de um neurologista, por exemplo, ou de um psiquiatra, ele sempre vai falar, coloca medicamento, porque isso vai trazer um benefício maior para o paciente, né? E a psicologia sempre vem com esse questionamento de, não, vamos deixar também essa criança se desenvolver. Eu diria, eu vou chutar, mas eu diria que seria caso a caso, né? Eu acho que existem, sim, transtornos que precisaria da gente entrar com esse medicamento, sim, porque se a pessoa já tem um déficit muito grande e a gente não coloca ela num nível de homeostase que ela deveria ter comparada às outras crianças, ela vai ter um prejuízo maior, mas eu acho que sempre tem que ter os tratamentos juntos, nunca só medicamentoso e nunca só terapia. Terapia sempre, né? Na minha opinião, terapia sempre. E o mais importante que eu acho é acompanhar essa criança nas suas relações sociais. Então, observar e trabalhar esse campo, assim, como é que essas crianças dentro de sala de aula, como é que essa criança com o professor, e sempre estar intermediando essas relações, sabe? Mas medicamento não é muito a minha área, assim, não tenho muito conhecimento, mas eu vejo muita diferença de quando um paciente, por exemplo, vem para a clínica para mim medicado, e quando o paciente não vem medicado. Até para a própria psicoterapia, dependendo do quadro, medicado é melhor, porque você consegue tratar mais. Não está com tanto transtorno assim, né? Eu não sei o que já é uma na verdade, eu faço atendimento infantil também. Acredito que seja importante esse diagnóstico precoce, né, esse tratamento. Na verdade, como eu atuei muitos anos na área social, né, então a minha parceria maior é com o CAPS infantil, né, e existiam crianças muito cedo com questão de TDAH, né, existia também questões, até mesmo eu tive um caso de esquizofrenia infantil, né, então por mais que a gente tivesse essa preocupação, porque era uma criança de uns 6 anos, na verdade, era muito pequena mesmo, mas assim, eram várias características e eu fiz uma parceria muito grande com a psicóloga do CAPS, a gente fazia essa intervisão, né, essa interconsulta, na verdade, e era importante realmente, nesse caso, o tratamento, porque ela estava se pondo em risco, né, ela, devido a alguns tipos de alucinações, delírios que ela tinha, ela acabava se pondo em risco, achava que alguém ia segurar ela se ela se jogasse, coisas do tipo, então realmente era importante. Né? Mônica até comentando, é importante também para descartar diagnósticos errados e evitar os danos causados pelos psicofármacos, sim, com certeza. E aí entra muito essa importância de você como profissional de avaliação psicológica, né? Como você falou, não fazer uma avaliação rápida, fazer uma avaliação mais profunda, dar tempo ao tempo, né, para que a pessoa possa se mostrar de forma a não prejudicar, seja criança ou adulto, né? E aí eu queria lançar uma última pergunta, acredito que você trouxe, já é uma pergunta minha, né?
Você trouxe um pouco, mas se você quiser acrescentar um pouquinho sobre isso, quais seriam os maiores desafios da avaliação psicológica, assim, na atualidade, que você, né, segundo sua opinião, né, tua visão. Certo. Na atualidade mesmo, no momento de hoje, a maior dificuldade é a pandemia, né? Eu acho que toda palestra a gente vai falar sobre isso. Porque a primeira coisa que aconteceu quando a gente entrou de quarentena foi todos os profissionais, neuropsicólogos, se mobilizando para dar lives e conversar com colegas e agora? Como é que a gente vai fazer essas avaliações? E as avaliações que já estavam em andamento e as avaliações novas que podem surgir, como fazer? E aí vem um questionamento ok, a gente já tem alguns instrumentos que são padronizados pelo CFP, né, pelo SATEPS, para a gente poder usar totalmente online, então aplicação online, interpretação online, correção e tudo mais, mas só temos 4 testes, é muito pouco. E aí, provavelmente, eu acredito do fundo do coração que as pessoas já devem estar se mobilizando e fazendo pesquisas para aumentar essa gama de instrumentos online. Então, na atualidade de hoje, a maior dificuldade é essa. O que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo avaliações mistas. Então, eu fazia as entrevistas online, que aí dá para a gente fazer igual a gente está fazendo aqui. A devolutiva online, eu escaneava o laudo e carimbava, lógico, assinava. É um risco, porque a gente não sabe para quem esse paciente vai mandar esse laudo, mas mesmo quando a gente entrega em papel, ele também pode acabar escaneando, a gente não sabe, né? Então, a importância é da gente conscientizar esse paciente. Então, eu entregava escaneado e a aplicação do instrumento, como a maioria dos instrumentos que eu usava não são informatizados, eu preferi fazer presencial. Então, o paciente ia com a máscara, eu pedia para ele até levar a caneta dele de casa, se ele não quisesse correr o risco de pegar alguma no consultório, todo aquele distanciamento, aquela coisa. Então, eu aplicava realmente no canetão mesmo, e aí entregava a devolutiva online. Então, essa é a maior dificuldade hoje. Como o movimento está voltando, pelo menos aqui em Brasília, não sei, você mora onde? Recife. Recife, eu não sei em Recife, mas em Brasília as pessoas já estão saindo, já tem pessoas procurando, parece que o movimento está voltando, né, da agenda. E aí as pessoas já estão menos despreocupadas, porque elas já estão acostumadas a ficar saindo de máscara, então muitos já estão fazendo presencial mesmo. E por que eu optei misto? Porque eu prefiro não correr o risco, né, mas eu prefiro fazer direito padronizado aquele instrumento do que tentar fazer aqui com você, te mostrar uma figura, pedir para você falar, essa figura você pode bater a luz diferente aqui e você viu uma outra coisa, e é isso invalidar o teste, sabe? E aí eu ter que refazer depois de um ano, por exemplo, porque a pessoa vai ficar gravada, né? Ela vai saber como responder. Essa é a dificuldade atual mesmo. E no geral, ontem eu estava dando uma entrevista para uma estudante de psicologia, como profissional de psicologia, no geral, a maior dificuldade, eu acho, é de você ser acessado pelos pacientes. Então, como as pessoas vão te procurar? Eu acho que essa é uma das dificuldades do profissional liberal, de forma geral, como esses pacientes vão chegar até você, o quanto a neuropsicologia ainda não é conhecida pelo público leigo, e não como eles vão chegar até você se eles nem sabem que isso existe, só se for através de outro profissional. E aí tem profissionais também que nem conhecem direito, então a gente tem que instrumentalizar os profissionais para eles mandarem os pacientes para a gente. E tem as limitações do trabalho mesmo, por exemplo, pacientes que vêm mais agressivos, pacientes que ficam muito ansiosos e querem fazer rápido e te pressionam. Então, o perfil desse paciente pode ser limitador. Limitações físicas, então, por exemplo, pessoas que têm dificuldade motora, e aí você precisa de um teste que é canetão. E aí, como fazer? Né? Então, os instrumentos também, dependendo da forma como o paciente vem com uma limitação, também tem a dificuldade. E uma outra dificuldade que eu queria trazer é como o profissional enxerga o caso. Porque, por exemplo, uma amiga minha, ela está atendendo uma criança e ela ficou com suspeita de possível TDAH, me mandou. E os pais achavam que a criança tinha autismo. E eu levantei a hipótese realmente de TDAH e uma hiperatividade, porque ele tinha umas questões motoras, mas eu não via autismo ali. E aí eu enviei esse laudo para essa minha colega, ela concordou e continuou fazendo a psicoterapia dessa criança. Os pais queriam, porque queriam que essa criança tivesse autismo. Não, ele é estranho, ele tem um autismo, não sei o que lá, não é só hiperatividade, levaram um psiquiatra. E o paciente consegue achar um profissional que vai concordar com ele. Sempre vai ter um profissional que vai concordar. E aí ele achou um psiquiatra, o psiquiatra falou, realmente, eu acho que tem um TDAH, mas eu também acho que tem um autismo. Essa minha colega ficou muito chateada. Ela veio até mim desesperada, falando, Ângela, eu acho que não tem, eles estão duvidando do nosso trabalho, eles não confiam na gente, confiam mais no psiquiatra, porque é médico. Né? Então, a dificuldade de você também ser psicólogo e não ser bem visto, dependendo do ambiente que você está, pelos próprios pais e pelas pessoas leigas mesmo do assunto. E aí o que aconteceu? Esse psiquiatra mandou fazer uma outra avaliação, aí essa criança foi para uma clínica aqui em Brasília, que é bem conceituada em autismo,
fizeram uma avaliação, diagnosticaram esse menino com autismo, só que quando essa minha amiga me mostrou o laudo, eu olhei e falei assim, gente, só teste antigo, sabe? Não, eles diagnosticaram com, assim, só uma escala, sei lá, eu achei fraco, né, a avaliação. E essa minha amiga mostrou para uma professora dela de mestrado, a professora dela achou um absurdo, achou que estava invalidado, porque era um teste de 1900 e bolinha, que não estavam nem traduzidos para o português. E aí você fala, gente, como é que alguém faz uma avaliação assim? E é uma clínica conceituada, né? Ok. Aí o que aconteceu? Essa minha amiga conseguiu mostrar para os pais que não era um autismo, esses pais concordaram com ela no final das contas e quiseram voltar com a psicoterapia com ela. Então, assim, independente também do diagnóstico, eu acho que o importante é fazer o tratamento. Mas essa é uma outra limitação. Como enxergam o papel do psicólogo? Ah, o psicólogo não tem muita voz, mas, cara, a gente estuda tanto quanto, e a gente tem que estudar muitas áreas também, né? E às vezes a gente não é bem visto. Isso. Eu vejo que a psicologia, por ser uma ciência mais recente, a gente está sempre buscando se atualizar, né? Tem conquistas da gente que são super recentes, 10 anos para cá, 20 anos para cá, 30 anos para cá, né? E a gente realmente precisa estar sempre lutando, então a gente se busca estar sempre se atualizando, eu acho isso importante, né? E aí você falou também sobre os colegas, é muito importante essa parceria, né? Faço um apelo aos colegas psiquiatras, neuropsiquiatras, enfim, de outras áreas também de atuação, também os psicólogos dos atendimentos clínicos, os psicólogos como você que trabalham com avaliação, para que a gente possa trabalhar em parceria, né? Porque não faz sentido realmente a gente trabalhar separado. Eu costumo conversar muito com os psiquiatras que atendem meus clientes, sabe? A gente faz muita interconsulta. Tenho muita gratidão a isso, né? Acho que essa geração nova de psiquiatras estão muito abertos para esse diálogo com os psicólogos também. Isso ajuda bastante no nosso trabalho. Eu atuo atualmente na área clínica, né? E você perguntou sobre Recife, né? Na verdade, Recife está voltando a alguns atendimentos, mas com todas as restrições, né? Os cuidados da máscara, algumas pessoas usam face shield, manutenção da higienização dos espaços. Então, assim, alguns psicólogos estão preferindo permanecer no atendimento online, porque às vezes o atendimento presencial, embora seja presencial, ele está trazendo várias limitações, né? Nesse contato humano, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio para nós, para todos nós, talvez seja o atendimento infantil, né? Que aí os psicólogos tiveram que se reinventar muito, porque como brincar e tocar, de certa forma, principalmente o pessoal que trabalha mais com psicomotricidade, né? Diante dessas limitações aí. Mas eu acho que todo mundo está se reinventando nesse tempo. Então, em Recife, sim, a gente está aqui, está nessa transição. Alguns ainda online, outros presenciais, com todos os cuidados. Né? Eu queria te agradecer, você recebeu alguns elogios aqui, né? Maravilhosa, tá de parabéns, ótima palestra. Ai, que bom, fico feliz. Queres trazer mais alguma coisa e te agradecer pela presença e pela participação, foi ótimo. Ai, obrigada. Só para a gente encerrar esse assunto, né, do online, eu percebi, assim, que muitos pacientes, pelo menos meus, não se adaptaram ao presencial. E a avaliação caiu muito a demanda, por exemplo, de crianças e de idosos, né, que são grupo de risco também. E aí é uma outra limitação, por exemplo, como fazer uma avaliação com um idoso que não consegue nem mexer numa ferramenta nova para ele. E se ele mora sozinho, então, sem condições, né? Mas é isso, a gente vai se adaptando. Eu acho que momento de crise, por mais difícil que seja, é um momento de descoberta, de adaptação, de novas pesquisas. Então, é o momento da gente utilizar para produzir, para estudar, já que a gente está com tempo. Então, é isso, se atualizar, fazer novas parcerias, como a gente está fazendo aqui. Eu vi um movimento muito grande na rede, de pessoas do Brasil todo se conectando, isso é muito gostoso. Então, eu queria agradecer de novo a oportunidade. Tendo uma próxima jornada, eu já vou pensar no próximo tema já, para a próxima jornada. Embora. E a gente pode manter esse projeto, eu acho que é muito bacana vocês continuarem mandando, assim, conhecimento, né, para as pessoas mesmo, de forma gratuita. Eu acho isso excelente. Muito obrigada. Valeu, obrigada, Ângela. Bom dia e até as próximas. Tchau, tchau.